Vamos lá então, hoje nós vamos receber aqui no Balanço um personagem protagonista da cena política do nosso estado. Só para você saber, ele foi o líder do governo Temer no Congresso Nacional. Prefeito de Pirambu por 2 mandatos consecutivos, de 1997 a 2004. Aí depois ele se elegeu deputado estadual, 2006, deputado federal de 2010 a 2018, secretário de Estado da Casa Civil e Governança do Rio de Janeiro, e ele está aqui com a gente, ele conversa conosco dessa forma, até comentava com ele, uma conversa acima de tudo, um bate-papo bem agradável. André Moura, nosso convidado de agora. Ô André, seja bem-vindo, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, viu? Restabelecido da correria toda da campanha, André? Restabelecido e voltando à rotina, né, do trabalho normal. A ponte aérea Brasília-Rio, Rio-Brasília, cumprindo nossa obrigação fora do estado. Enfim, mas já restabelecido do primeiro e do segundo turno e, graças a Deus, feliz com o resultado das eleições. E você também se dedicou, eu suponho, tenho uma filha, a minha filha, só tenho uma filha, é o amor da minha vida. Sou completamente apaixonado e devotado a ela, dedicado a ela. A sua, você se dedicou de corpo e alma, eu imagino também, à campanha. E foi esse sucesso estrondoso, né? Yandra, a deputada federal mais votada, mais bem votada do nosso estado. Como é que foi essa sua experiência e, aliás, essa troca de experiências entre filha e pai? Ela te obedeceu direitinho, André? Veja, é uma experiência nova, né? A gente sempre teve na política, a gente sendo candidato, enfim. E quando é, como você falou, né, quando é filha, a coisa é diferente, né? A preocupação é muito maior, os cuidados, né? Cuidados que a gente muitas vezes não tem nem com a gente mesmo, mas tem com os filhos, né? Mas Yandra foi uma grata surpresa. Yandra, ela se superou, não é? Nós fizemos um planejamento para Yandra e ela fugiu completamente desse planejamento. Ela criou sua identidade própria, ela criou seu discurso próprio, não é? Ela, da cabeça dela, ela resolveu dizer que era Yandra de André, mas também era Yandra da creche, Yandra da mulher, da mãe solo, Yandra da juventude, da oportunidade do primeiro emprego para os jovens, a Yandra municipalista. E esse discurso dela, o jeito dela, o estilo dela, diferente do meu, inclusive, contagiou e nos surpreendeu. Inclusive, personalidade própria. Personalidade própria. E como eu disse, nos surpreendeu com a própria votação, né? É natural que quando você lança uma candidatura, você faz uma projeção de votos, quantos votos você vai ter mais ou menos em cada município. E a gente tinha uma projeção para Yandra, que ela poderia ter ali algo em torno de 70, 80 mil votos. E Yandra foi uma grata surpresa, uma surpresa positiva, lógico. Deputada mais bem votada, não só dessa eleição, mas da história política de Sergipe, né? A 5ª deputada proporcionalmente mais bem votada do Brasil. Olha só. Né? Mais de 131 mil votos. E, logicamente, o país se enche de orgulho, porque Yandra construiu nessa campanha a sua própria história das eleições de 2022. Muita gente pensa que Yandra foi guiada por André, Yandra, né, mas não foi. Lógico que Yandra teve uma estrutura política que nós construímos ao longo dos anos, né? Eu, meu pai, minha mãe, enfim, todos nós que exercemos mandatos. Mas Yandra fez uma política diferente, uma política mais de contato com as pessoas, um discurso mais próximo do público-alvo que ela queria atingir, e ela conseguiu, com essa personalidade própria, não é? Um carisma que, enfim, fez de Yandra a deputada mais votada, tendo uma votação muito superior do que aquelas que eu tive enquanto candidato a deputado federal e eleito em 2010 e 2014. E você acabou se surpreendendo, e me conta também, você acabou por desistir da sua própria candidatura, você abriu mão dela antes do início da campanha, né? Exato, como nós tínhamos ainda um julgamento pendente no STF, nós optamos por não insistir com a candidatura, sendo muito transparente com a opinião pública, deixando as coisas muito claras, sem querer enganar ninguém. Não adiantava, como alguns me aconselhavam, não, vai com a sua candidatura, quando chegar na reta final e nos últimos dias, você troca para Yandra, porque as pessoas vão votar nela achando que está votando em você. E eu disse que não era necessário isso, não é, que a gente tinha que ser transparente com a opinião pública, e fomos. Resolvemos lançar a candidatura de Yandra, reunimos o grupo entendeu que deveria ser esse o caminho e o resultado, graças a Deus, foi um resultado mais positivo do que aquilo que a gente esperava. Falamos de pai para filha, agora temos também o filho e o pai, o seu pai, Reinaldo Moura, né? Todo esse legado. O que representa isso para você, a história do seu próprio pai? Eu acho que se meu pai vivo estivesse, ele
estaria mais orgulhoso com a vitória de Iandra do que com a minha própria, né? Iandra era a grande paixão de meu pai e meu pai era a grande paixão de Iandra, ela nunca escondeu isso de ninguém. E eu tenho certeza que ele está muito feliz, onde quer que ele esteja com a vitória de Iandra. Ele sempre se orgulhava muito de todos os netos, mas, né, Iandra, por talvez ser a primeira neta, ele tinha um orgulho muito maior, ele se emocionava com tudo de Iandra, né? Foi assim na formatura, foi assim quando ela fez as primeiras, não é, defesas dos clientes dela na tribuna dos tribunais, ele assistia, ele acompanhava, se emocionava, enfim. Então, essa vitória de Iandra, como ela mesma disse, foi uma vitória que ela dedicou ao avô, e eu acho que isso também foi para nós um outro motivo de muita alegria, saber que o grande xodó de Reinaldo Moura, essa menina que se tornou grande, se tornou mulher, se tornou deputada, pela própria história, personalidade que ela mesmo, né, construiu durante a campanha. E André, você é um defensor intransigente, eu observei até pela sua história, de todo esse potencial produtivo e criativo do nosso povo, do povo sergipano especificamente, e todo o potencial natural, as riquezas naturais e tudo. Eu te pergunto, como é que se consegue, afinal, viabilizar essa capacidade de produção e colocar realmente Sergipe nesse cenário nacional, você que transita por vários centros políticos do país? Veja, eu costumo dizer que Sergipe é um estado abençoado. Nós temos o menor tamanho territorial de todos os estados do nosso país, nós somos o menor, mas grande pelo nosso povo, pela nossa gente, pelo potencial que nós temos. No estado de um tamanho territorial tão pequeno como é o estado de Sergipe, nós temos riquezas como o petróleo, carnalita, o potássio, o turismo, nós temos belezas aqui que poucos estados têm, não é? Temos aqui o nosso sertão, que é muito rico, temos o cânion do Xingó, temos, né, cidades históricas como São Cristóvão, Laranjeiras, temos praias belas como Pirambu, Saco, Abaís, Atalaia, enfim. Então tudo isso precisa ser explorado de forma racional, lógico. O que eu vejo é que Sergipe precisa de quem abra portas para Sergipe no cenário nacional. Não é? A gente vê estados com um potencial, por exemplo, turístico muito menor do que o nosso, um potencial e uma riqueza muito menor do que a nossa, se destacando porque tem pessoas certas nos locais certos. Sergipe precisa, não é, a quem abra portas, precisa mostrar Sergipe para o Brasil, para o mundo. As pessoas que têm tido a oportunidade de conhecer nosso estado, não é, se encantam e querem investir em Sergipe. Sergipe é um estado, é um porto seguro para bons investimentos. O que precisa verdadeiramente é que tenhamos embaixadores, e não precisa ser um, pode ser vários, defendendo e mostrando as potencialidades de Sergipe fora do nosso estado. E é isso que eu fiz no período que eu estive enquanto deputado, líder do governo na Câmara, líder do governo no Congresso. Durante aquele período que eu estive, não é, na liderança do governo enquanto deputado, foi o período que mais Sergipe recebeu investimentos externos, foi viabilizado boa parte deles pelo nosso mandato. Agora mesmo, a gente hoje estando em uma outra missão no estado do Rio de Janeiro, e nem por isso a gente deixa, não é, de mostrar que Sergipe tem um grande potencial para investimentos, e aqui quem investir vai ter, né, um retorno, não é muito provável, garantido, porque aqui você tem um estado tranquilo em comparação a outros, você tem um povo trabalhador, você tem um estado que tem uma riqueza no seu solo, não é, enorme, um estado que é produtivo, um estado que é cortado por rodovias, que é de fácil escoar a nossa mercadoria, tem porto, tem rodovias, mas infelizmente é um estado que precisa de pessoas que tenham, não é, força fora do nosso estado para poder abrir portas, e a gente já teve alguns que fizeram isso, exemplo de Albano Franco, exemplo de Marcelo Deda, de João Alves, mas que ainda precisa de muitos. Não adianta você, por exemplo, passar por um processo de eleição, ser eleito, não é, exercer o mandato, seja deputado, de senador, mas se você não tiver força política para defender os interesses de Sergipe. E sua participação na campanha do Fábio Mitidieri? Notadamente no segundo turno, você foi tido como um grande articulador, um pacificador de todos aquele grande cenário. Como é que foi isso? Como é que foi essa jornada, André? Não foi das mais fáceis no primeiro momento, não é? Você assumiu uma coordenação com a campanha em andamento, porque você tinha encerrado um ciclo, que foi o primeiro turno, e assumimos a coordenação da campanha, junto com Luiz Mitidieri, o pai do governador eleito, do segundo turno. Não é missão das mais fáceis. Por outro lado, encontramos um Fábio determinado. Um Fábio, eu costumo dizer, que se superou a todo momento. Quando a gente menos esperava, quando a gente achava que era o momento mais difícil, não é, que Fábio iria esmorecer, que ele ia, não é, temer a disputa, muito pelo contrário. Ele
ele crescia nesses momentos. Então, eu costumo dizer que essa vitória de Fábio no segundo turno foi a vitória, primeiro, e ele foi o responsável maior pela sua própria vitória, a vitória da superação do próprio Fábio. E também a vitória da união. Se você me perguntasse, me diga duas palavras que você entenda que são as palavras que tem o maior significado da vitória de Fábio Mitidieri, eu diria a superação do próprio Fábio e a superação de muitos amigos, de um agrupamento político que se uniu em torno de um objetivo. Aqui foi a vitória da capital ao interior. Todos tiveram importância nessa vitória. A capital foi fundamental, foi a união de todos, do prefeito Erivaldo Nogueira, dos vereadores de mandato, de ex-vereadores, de lideranças de bairro que foram fundamentais. A Grande Aracaju respondeu, Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Fábio teve grandes vitórias, mas o interior também foi importante. Então essa união de forças e a superação de Fábio, eu acho que facilitou muito o nosso trabalho, facilitou muito a nossa coordenação. Graças a Deus o resultado foi aquele que nós esperávamos, a vitória de Fábio. Só rapidinho, André, sua provável participação no governo, existe alguma conversa nesse sentido? Já houve algum convite sobre o seu aproveitamento na futura gestão do governo do Estado? Não, o Fábio é um querido amigo, já conversou com a gente, nos perguntou se nós gostaríamos de participar da sua equipe, mas eu disse a Fábio que eu quero ajudá-lo, e para ajudar Sergipe, eu já fiz isso esses 4 anos quando eu estive sem mandato, não precisa você exercer cargo, basta você ter amor, compromisso, e naturalmente você poder, naquilo que você ocupa, tentar ajudar Sergipe. Então, onde quer que eu esteja, seja no Rio, seja em Brasília, enfim, eu quero continuar ajudando Sergipe, mas não necessariamente precisando exercer um cargo. O nosso compromisso, na verdade, é ajudar Sergipe e ajudar os sergipanos. André Moura, foi um prazer te receber. Nosso, a casa é sua, uma honra estar contigo aqui no nosso balanço. Muito obrigado e volte mais vezes. Eu que agradeço, a honra toda nossa. Ótima tarde para você. Muito obrigado, André.